homem, filho de Deus, curando os enfermos, libertando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E a glória, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha, tua igreja está. Viveu entre nós, filho do homem, filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, tu és o Cristo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha não há ninguém como tu, Jesus, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Oh, 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 boa noite você que nos assiste nesta noite. Que a paz do nosso Senhor e Salvador seja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais um programa do programa Força para Viver, um programa da Primeira Igreja Batista da Conversão, situada aqui na Avenida Castelo Branco, 1847, certo? Um lugar onde nós tiramos para agradar a Deus,
para glorificar a Deus e nos reunir para exaltar o seu santo nome. Nessa noite eu quero, meus irmãos, trazer uma pequena reflexão, certo? Fazer uma pequena reflexão para a gente estudar um pouco sobre, como o próprio nome do programa já nos remete, né? Força para viver. Quero trazer uma pequena palavra de ânimo, uma pequena reflexão, que está no livro de Salmos, Salmos 91, que para alguns é uma reza, para outros é um amuleto, mas para nós que cremos em Cristo Jesus, é o nosso baluarte, é o nosso refrigério. Então, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, temos esse salmo como uma forma de colocarmos as nossas vidas diante daquele que é soberano, que é sobre todos, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz o meu Senhor, diz ao meu Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, eu estou trazendo essa pequena reflexão de hoje para que a gente possa ver por trás dos bastidores ou por trás das entrelinhas do que esse pequeno versículo pode trazer. Esse versículo não é apenas um versículo qualquer, quando Davi falava sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Na linguagem de hoje, ele vai dizer que a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso. Pode dizer a ele: ó Senhor Deus, tu és o meu defensor, o meu protetor, e tu és o Deus em quem confio. A pergunta que fica é: em quem você está colocando a sua confiança e à sombra de quem você está? Embaixo de que rocha você está procurando refúgio? Quero dizer para você, meus irmãos, nessa noite, que nos assistem, que por trás esse pequeno versículo há uma imensidão de informações que não nos é repassada. E simplesmente as pessoas colocam esse versículo como um amuleto ou como uma reza e repete ele livremente. Mas eu queria dizer para você nessa noite, meu irmão, que esse versículo ele vai muito além das suas pequenas palavras, mas de grande teor. Muito obrigado a Jatiane, Nascimento, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, minha irmã, tá? Fique com Deus e espero que permaneça conosco até o final. São 9h15 e essa pequena reflexão que eu quero trazer para vocês é o seguinte: aquele que habita, ou melhor, aquele que se sustenta debaixo da graça do Senhor, ou que, na verdade, confia na sua misericórdia, confia no seu amor, e que encontrou nele paz e liberdade, tem sobre ele, ou sob ele, na verdade, a total confiança. Nós estamos vivendo num tempo de incertezas, mas estamos também vivendo num tempo de um fim próspero, que lá na frente, para aqueles que confiam no Senhor, terão e ganharão seus galardões. Mas aqueles que não confiam no Senhor e têm a sua confiança no seu dinheiro, no seu carro ou no seu braço forte, eles com certeza perecerão. Estamos à beira de um final que se aproxima e que foi decretado muito antes, até mesmo no Velho Testamento, quando Daniel fala sobre o fim de todas as coisas. E Deus manda selar aquele livro até o final dos tempos. E esse livro hoje nos é revelado. Nos é revelado por quê? Porque chegou o tempo do fim. E isso nós temos que ter em mente, que o cristão ele tem que estar sempre disposto a estar debaixo da rocha. E quem é a nossa rocha? Cristo Jesus. Tá? Então, quando o salmista Davi fala sobre o que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está falando daquele que coloca no Senhor tudo aquilo que para ele é impossível. Sendo impossível para ele, não é impossível para Deus. Muitas das vezes nos deparamos com situações onde vemos que parece não ter mais solução.
pois não encontramos brechas para sair daquele problema. Mas eu quero dizer para você, meus queridos, que Cristo Jesus, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que criou todas as coisas, com a sua voz, ele é capaz de fazer o que você nem mesmo imagina. E o salmista Davi, ele sabia onde ele se colocava e o que ele estava falando, porque em toda a sua história ele já era um adorador desde criança, e ele confiava no Deus Altíssimo para guardar as suas ovelhas dos animais ferozes que contra elas vinham para arrebatá-las, para matá-las, para comê-las. E Davi confiava a sua vida e as suas ovelhas nas mãos do Senhor. Assim como deveria alguns mestres e senhores, hoje em dia como são chamados, e até alguns de apóstolos, coisas que não existem mais. Mas eu quero trazer para você nessa noite, meus irmãos, minha irmã, eu quero trazer para você uma mensagem de encorajamento, uma mensagem onde o Cristo soberano, aquele que rendeu na cruz todos os nossos pecados, pagando assim a nossa dívida, pagando assim a nossa promissória de fé pelos pecados que nós cometemos, ele é fiel e justo para nos guardar. Então, ele, até por isso mesmo, o salmista Davi, ele reconhece a soberania de Deus, se colocando na brecha, se colocando debaixo da montanha, se colocando debaixo da sombra do Onipotente. O Onipotente, na verdade, é aquele que pode todas as coisas. E a mensagem que eu trago para você nessa noite é que não desanime do caminho que você está traçando. Não importa a dificuldade, não importa a situação, não importa o momento, não importa o que está lhe tirando a paz. O que vai, na verdade, resolver os seus problemas não é a sua ou a ideia de alguém, não é a criatividade ou mesmo o seu financeiro. O que vai resolver o seu problema é você colocar as suas dívidas, a sua família, a sua vida, os seus problemas pessoais na mão daquele que pode fazer todas as coisas. O Deus onipotente. Boa noite, Claudiana. Paz seja contigo, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Então, esse Deus de graça, esse Deus de poder, que desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis até aqui, ele tenta uma aproximação, ele tenta uma intimidade para conosco. Ele mesmo se coloca à disposição de ser o nosso guardador, como quando Jesus chega até Jerusalém e ele diz que, ó Jerusalém, quantas as vezes te quis juntar e colocar-lhe debaixo das minhas asas como uma galinha faz com os seus pintinhos. Do mesmo modo, meus filhos, meus irmãos, eu quero dizer para você que se você colocar o problema que lhe aflige no dia de hoje, colocar a sua vida, a sua família, nas mãos do Onipotente, que pode todas as coisas, com certeza você descansará em paz. Agora, quando você coloca à disposição do Senhor a sua vida, os seus problemas, as suas aflições e tudo aquilo que tira a sua paz nas mãos do Senhor, não coloque e depois a retire, pois quando você faz isso, é como que você não confia naquele que está para lhe ajudar. É como que você não estivesse debaixo da sombra do Onipotente. Pelo contrário, você está colocando a sua credibilidade em si mesmo. E isso é o que faz com que esse mundo que nos leva a pensar dessa maneira, né? Hoje vivemos um mundo onde o eu prevalece sobre as nossas decisões espirituais, tendo em vista que muitos são levados pela mídia, muitos são levados por falsas influências e falsos pastores, levando a ponto de tirar você, às vezes, até do caminho certo, tirando você de um caminho de prosperidade espiritual e não de um caminho de prosperidade financeira. Não foi isso que Cristo veio pregar. Cristo veio pregar uma metanoia, transformar a sua mente numa mente onde leva você a ter um condicionamento ao seu Criador. Essa é a razão pelo qual Cristo veio. Veja que quando Cristo veio à Terra, ele veio para, uma das coisas, trazer paz, né? Trazer paz.
Segundo, não paz diretamente, como ele mesmo diz, eu não vim trazer paz para as famílias ou para os amigos, mas ele veio trazer paz para aqueles que andam consigo. E dando a esses segurança. Ele mesmo diz, não vos afugenteis, não vos preocupeis com o dia de amanhã, o dia de amanhã pertence ao Senhor, deixe cada dia o seu mal, fazer o seu mal, né? Eis que estarei com vocês até o dia da consumação. E ele faz muitas e muitas outras promessas. Diante dessas promessas que ele faz, ele diz que estará conosco até o final dos tempos, até os últimos dias, até o dia do seu retorno. O que não está distante, o que está bem próximo. Mas você tem colocado a sua fé diante e debaixo da graça redentora e salvífica do Senhor? Se você tem, meu irmão, glória a Deus por isso, continue nessa fé. Porque diante disso, diante dessa situação, a gente não pode fugir. Lá no Salmo 21, no Salmo 1, no Salmo 1, ele vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, é que quando você começa a ter uma intimidade com Deus, Deus começa a ter uma intimidade com você. E é nesse ponto aí onde você começa a entrar no esconderijo do Altíssimo. Por quê? Porque você vai começar a ter uma intimidade com Deus. Vejam como os grandes homens da Bíblia, na verdade, os heróis da fé, viviam debaixo dessa graça, debaixo dessa misericórdia e debaixo da sombra do Altíssimo. É o caso de Abraão, é o caso de Ló, é o caso de Davi, que por muitas vezes passou pela morte, mas mesmo assim Deus o deu segurança, liberdade e confiança. Por quê? Porque ele tinha Deus como seu único e suficiente Salvador. E para isso, para esse projeto, é que nós devemos estar focados. Paulo diz que, deixando as coisas que para trás ficaram, eis que eu sigo para o alvo. Quem é o alvo de Paulo? É Cristo. E Cristo é o nosso alvo nos dias de hoje. Sendo que Davi ainda não conhecia a Cristo, mas mesmo assim já falava do Cristo. Já dizia, disse o Senhor ao meu Senhor. Quando ele fala, disse o Senhor, quer dizer, disse o Pai ao meu Senhor, quando ele fala sobre essa expressão, ele está dizendo, ele já está expressando no futuro a vinda do Redentor, do Salvador, que é Cristo Jesus. Todas as coisas do Antigo Testamento nos apontam para Cristo Jesus, porque todas as coisas antes de Cristo era sombra das coisas que viriam no futuro. E isso nos dá a certeza de que o Deus que criou todas as coisas e que quer ter uma intimidade com você, que está me assistindo agora, né? Esse mesmo Deus que quer ter intimidade com você, ele mesmo faz com que seu coração seja brando. Até porque ele diz que ele transformará o coração de pedra daqueles que andam nas trevas num coração, transformará, ou melhor, escreverá as suas leis, deixará de escrever as suas leis nas pedras para escrever no coração do homem, dando a isso a visão de que, assim como Jesus falou com a samaritana, dizendo, quando ela perguntou, Senhor, eu sei que devemos adorá-lo no templo, e ele diz, haverá um tempo em que vocês me adorarão o Pai, não no templo ou no monte, mas em espírito e em verdade. Por isso, meus irmãos, nesta noite eu quero dizer para você, deixe de adorar as coisas que o sistema globalizado tenta tirar você do foco. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o inimigo das nossas almas, ele fará coisas tão absurdas, coisas tão extraordinárias, que, se possível, enganará até mesmo os próprios eleitos. Se você é um eleito, se você se considera uma pessoa escolhida por Deus, se você vive debaixo da graça do Onipotente, claro que você só vai ter a aparência de uma única pessoa. Quem? Cristo Jesus. Lá em Romanos 8:28 diz que Deus os chamou para sermos imagem do seu Filho, né? Para sermos imagem do seu Filho, é o que diz lá em Romanos 8:28. E, meus irmãos,
apesar das aflições, não tema. Não tema o momento repentino. Não tema a seta que vagueia de dia. Apenas creia. Apenas coloque a sua vida nas mãos daquele que pode te guardar. Daquele que pode te dar vida, mas que também pode tirar. Tema ao João, lá no livro de Apocalipse, quando ele vê o Cristo, a única coisa que ele faz é cair sobre terra, prostrando o seu rosto como uma espécie de... É como que suas forças, ou tudo aquilo que ele, como pessoa, não suportasse a glória de Deus. Quando lemos lá no capítulo 1 de Apocalipse, né, na revelação a qual Deus nos deu, e graças a Deus ele fez isso com muito amor e muito tremor, que é o que nós devemos ter diante da presença de Deus, pois, como disse o próprio salmista Davi, triste coisa é cair na mão de um Deus irado. Tá? Então, o próprio Jesus também diz, não tenham medo do que podem lhe fazer em matar-lhe o corpo, mas aquele que pode tanto matar o corpo, como pode lhe matar, ou pode lhe tirar, ou pode exterminar a sua alma. Então, temamos e tremamos. O grande problema dos dias de hoje é que a apostasia está tirando esse tremor e esse temor da presença de Deus. Deus é amor, como muitos dizem, mas Deus é um amor justo, do qual ele não aceita muitas coisas. Há um ditado que diz que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Isso é uma mentira, porque se ele amasse o pecador, teria muitos pecadores dentro da igreja, mas Deus nos chama para ser santo, ser diferente. De modo que, como pode um pecador entrar na igreja cometendo os seus mesmos pecados, se ele é uma nova criatura, se ele nasceu de novo? E como se ele nasceu de novo, ele pode estar cometendo pecados? Então, Deus ama os santos. Deus não ama pecador. Deus ama santos, pessoas que tiraram a sua vida para servir ao Senhor, mataram o seu eu. Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim e não vivo mais eu, então quer dizer que os meus projetos não são mais meus projetos. Os meus projetos são os projetos de Deus. Então, se os seus projetos ainda não estão dando certo, se os seus projetos ainda estão falidos, se os seus projetos não prosperam, é porque seus projetos não é de Deus. E Deus tem propósitos na sua vida. Será que você já parou para observar sobre isso? Será que você já parou para observar se você realmente está fazendo a vontade de Deus? Eu não quero cobrar de você, meu amigo, eu não quero cobrar de você, minha irmã, mas quero despertar o seu coração e a sua mente, pois a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. De modo que, se sair da minha boca alguma coisa torpe, que vós me repreenda. Mas o que eu digo é que o Senhor tem planos para a vida de cada um, de modo que ele te ama e ele quer estar com você. Veja que quando João chega diante do Senhor, capítulo 1, versículo 17 de Apocalipse, ele vai dizer o seguinte, quando ele viu o Senhor, né? Quando ele viu o Senhor, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui ele está falando de Cristo, quando ele viu Cristo, né? A soberania daquele Cristo que veio à terra pagar pelos meus pecados. Pois a promissória que o diabo havia assinado, que nós tínhamos assinado com o diabo, do pecado da carne, aquele pecado que nós tínhamos anteriormente no tempo da ignorância, Cristo se fez pecador por nós, morrendo na cruz e fazendo com que os nossos pecados fossem pagos. De modo que hoje nós somos salvos em Cristo Jesus, mas isso não foi de graça. Hoje vivemos debaixo da graça, mas para viver debaixo da graça não foi de graça. Foi pago um alto preço. Tem uma música que diz, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. E é isso mesmo, meu irmão.
Foi pago um alto preço ali na cruz. Foi pago um preço de sangue, do sangue de um inocente que não cometeu pecado, apesar de muitos falarem, como muitos dizem, né, que ele era um pecador, ele era um comedor de feijão, era isso, mas nós cremos pela fé que Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso, se fez carne, habitou entre nós, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje senta à destra de Deus Pai. Lá em 1 João, nós vamos ter a certeza de que se somos realmente transformados e se andamos na luz, como ele anda na luz, nós teremos vida eterna e nós seremos chamados de filhos de Deus. Por que filhos de Deus? E por que a raiva do mundo de nós nos considerarmos filhos de Deus e nos acharmos salvos? Porque ele nos garante isso. Ele nos garante. Quando você vai ler lá em João, capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer o seguinte: por quais, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? Da vontade de Deus, ok? Então, se você nasceu da vontade de Deus, se você se considera um filho de Deus, se Jesus já confirmou no seu coração, pois a palavra diz que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus, então você habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente você vai descansar, porque você tem o Senhor como seu Salvador. Você tem o Senhor como aquele que pode todas as coisas e que não há problemas que ele não possa resolver. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, eu não sei qual é o pecado que você ainda não largou, eu não sei o que você simplesmente não está deixando escapar das suas mãos ou entregar nas mãos do Senhor. Mas se você passa por essa situação difícil, se você vê essa situação, se você vê o mundo querendo lhe corromper e você não está conseguindo sair, meu irmão, minha irmã, eu te digo uma coisa: corra para os braços do Pai enquanto há tempo. Coloque a sua vida debaixo do altar da presença do Senhor e habite à sombra do Onipotente. Habite à sombra do Onipotente. Não tenha essa frase ou esse versículo como um amuleto na sua vida, mas tenha ele como um ícone de salvação, de esperança, de fé. Quando você coloca ele como, não que isso vá fazer igual o Salmo 23, como muitos abrem sua Bíblia e colocam ali como uma espécie de amuleto. Não. Aqui fala inteiramente e internamente de você e o Senhor. Isso se chama intimidade. É colocar-se debaixo. Vocês já viram uma galinha quando ela cuida dos seus pintinhos durante a chuva, como é? Ela fica debaixo da chuva, mas ela cobre os seus pintinhos, ela guarda os seus pintinhos. Então, o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Você tem confiado no Senhor? Você tem entregado a sua vida ao Senhor? Você tem entregado os seus problemas ao Senhor? Você tem descansado na sombra do Senhor? Você tem colocado a sua família? Você tem colocado as pessoas que estão ao seu redor? Você tem colocado os seus inimigos à sombra do Onipotente? Você tem colocado os enfermos? Você tem colocado os encarcerados, os depravados, as prostitutas, os transexuais? Esse movimento do diabo, que se chama um movimento de libertinagem, esse movimento de apologético aí, de ideologias de gênero, você tem colocado isso aos pés do Senhor? Você tem orado por essas pessoas que estão caídas, estão perdidas? Você tem intimidade para isso? Reflita sobre a sua vida. Reflita, veja que Jesus ele não abandonou ninguém. Ele mesmo disse, Pai, eu guardei todos os que o Senhor me deu, menos o filho da perdição que já estava preparado para aquele dia, porque precisava ter. Entendeu? Então, meus irmãos, a sua vida está nas mãos do Senhor. Busque intimidade com Ele. Busque intimidade com Deus, pois, de maneira nenhuma, arranjará ou alcançará salvação para a sua vida.
Veja o que diz Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse amar não é um amar simplesmente por amar, mas é aquele que tem intimidade com Deus, aquele que anda com Deus, aquele que vive debaixo da sombra do Onipotente. Aquele a quem Deus, todos os dias, vinha conversar às 6 horas na viração do dia, todos os dias, como Adão tinha intimidade com Deus. Aquele com quem Abraão conversou frente a frente e pediu e clamou pela cidade de Sodoma e Gomorra. E ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são o quê? Chamados. Quem são esses chamados? São aqueles que não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram do Espírito e da vontade de Deus. Tá certo? Segundo o seu propósito. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Muitos vão questionar e vão dizer: sim, mas eu acho que Deus tem um propósito na minha vida e por que tais coisas não se realizam? Os planos de Deus são inexplicáveis. Agora, de uma coisa eu tenho a certeza: não importa o que você vai passar, estando diante da presença de Deus. O propósito que ele tem na sua vida é de bênção. Pois aquele que entra no santuário não sai de lá de mãos vazias. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a partir do momento que, como disse João, a todos aqueles quanto o aceitaram, transformou-lhes filho de Deus, aqui ele confirma, dizendo que aos que antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, tá? Conformes à imagem do seu Filho. Então, as suas atitudes têm sido atitudes de cristão? Têm sido atitudes que realmente Jesus tomaria a decisão? Têm sido atitudes realmente de alguém que ama o próximo? Pois aquele que não ama o próximo, que vê, como amará a Deus a quem não vê? É isso o que eu estou tentando dizer. Ame a seu próximo. Esteja debaixo da sombra do Onipotente. Alcance graça diante do Senhor. Esteja debaixo da rocha. Confie nele. Entregue seus caminhos a ele. Estamos entrando num futuro incerto. Estamos entrando num futuro onde não sabemos o que irá acontecer em 2021. Passamos esse ano de uma maneira que não entendemos e até hoje estamos sem entender. Muitos perderam famílias, muitos perderam entes queridos, muitos perderam amigos. Mas a nossa vida não está nessa terra. A nossa vida está nos céus, com Cristo Jesus. A sua vida está em Cristo Jesus? Você descansa à sombra do Onipotente? Você descansa sua cabeça de noite, colocando-se como serva ou servo do Senhor? A intimidade que você tem para com Deus, será que vai estar sendo uma intimidade realmente pura, sem barganhar? Por isso eu digo, meus irmãos, esse momento de reflexão é para que nós analisemos o nosso caráter, o nosso espírito, a nossa intimidade para com Deus. E eu espero que você esteja na paz. Eu espero que você busque a paz. Assim como Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficaram, sigo para o alvo, que é Cristo Jesus. E eu espero que você, meus irmãos, façam o mesmo. Deixe as coisas que para trás ficaram. Não olhe para trás, não importa o que seja. Olhe para o alvo, que é Cristo Jesus. Pois só em Cristo você estará debaixo da rocha segura, que também é Cristo Jesus. Uma boa noite, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Boa noite.